Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, professores da escola bíblica, amigos, irmãos em Cristo, que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um. Mais uma vez aqui para compartilhar com vocês alguns subsídios da nossa lição da escola bíblica dominical, nossa revista Atualidade Cristã. O tema de hoje é a lição de número 6, comunicação, a ferramenta mais utilizada pelos líderes. É interessante, falar de comunicação, que é primordial, no ministério, na vida secular, em geral. A comunicação ela é a base, Então, nós vamos aí, eu vou deixar como sempre os slides disponível aí em PowerPoint, como também o encarte de professor e também a orientação para a dinâmica, tá bom? Orientação para as dinâmicas. Lição 6 que será ministrada dia 8 de agosto, no próximo domingo. Fundamento, Tiago, capítulo 3, 2:12. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. O domínio aí da língua. As referências bíblicas estão em Marcos 4, de 1 a 9. Objetivo geral é entender como a comunicação pode ser tanto o segredo do sucesso como a razão do fracasso. Objetivos específicos: refletir sobre a importância da comunicação, aprender a utilizar o feedback, e mostrar como você pode aperfeiçoar a comunicação. Se você observar, querido professor, todos os grandes líderes da história têm algo em comum, que é o quê? Que é o uso da comunicação eficaz. E como para nós, servos de Deus, o maior exemplo é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele falava de uma forma que cativava as pessoas, até aquelas pessoas que não conheciam muito, que acompanhavam Jesus de longe, olhavam e falavam: ele ensina como quem tem autoridade, ele ensina diferente, Então Jesus, ele fazia muito disso. E Jesus, ele no seu discurso, nas suas ministrações, nos seus ensinamentos, ele usava de parábolas, ele usava de figuras do cotidiano para exemplificar aquilo que ele queria. Ou seja, para facilitar o entendimento das pessoas mais simples. Usava a ovelha, usava os campos, usava a água, Então, hoje a gente vê os pregadores, aí ensaia em casa, ensaia no espelho para falar bonito, falar palavras que às vezes nem ele sabe o significado, Então, o objetivo da pregação e do ensino é que a pessoa entenda. Então, seja espontâneo. Nós vamos ver isso mais na frente na lição. Você ser espontâneo, você ali discursar de acordo com o nível ali dos ouvintes, você saber dosagem, e tudo isso Jesus ele fazia em seu ministério terreno. A importância da comunicação, isso aqui, a comunicação, um tipo de comunicação que é mais evidenciado, dentre outras, é a comunicação honesta. O que é isso? O nome já diz, É falar a verdade, é ser honesto, ser transparente, objetivo, claro. Então, a importância da comunicação. Imagina como seria difícil se eu não falasse com você, se eu não conseguisse passar, aqui o entendimento, o objetivo, conseguir chegar ao objetivo da aula. Então, essa comunicação,
ela é de suma importância. 1.2 aí, é uma das qualidades essenciais ao líder. A comunicação é uma das qualidades essenciais ao líder. Não tem como você liderar sem se comunicar, né? Foi feita uma pesquisa e essa pesquisa revelou que 41% das pessoas preferem morrer do que falar em público. Olha aí o medo de falar em público, né? Isso a gente encontra também em algumas igrejas, né? Pessoas que não querem de jeito nenhum pegar o microfone ali e estar ali na frente, né? Falando alguma coisa. Um exemplo disso é Moisés. Moisés, quando é chamado para a grande missão, né, de tirar o povo do Egito, em Êxodo capítulo 4, ele diz, sou pesado de boca e língua, de maneira que não sei falar. Olha só, né? Então ele mesmo se sentiu, falou, poxa, eu não vou dar conta de falar ali com o faraó, não vou dar, eu sou meio enrolado com essas coisas, né? E aí o Senhor permite ali que ele chame Arão para acompanhá-lo nessa jornada. 1.3, seguir o exemplo de Jesus e se comunicar, é aquilo que eu havia falado. Jesus, ele falava na linguagem do povo, ele falava de forma clara e objetiva, e ele usava elementos do cotidiano para melhor compreensão. Então ele exemplificava ali, né? Conjecturava com as coisas do cotidiano daquela época. Sinopse 1, a importância da comunicação para todos. Comunicar-se é um ato natural a qualquer ser humano, porém a comunicação é um processo complexo, pois envolve muito mais do que simplesmente falar. É claro, né? Você sabe que existe a comunicação não verbal. E isso é muito importante, essa comunicação não verbal. Quando a gente fala em comunicação, automaticamente já vem a fala, né? Mas espera aí, você já viu que hoje nós estamos usando as máscaras? Você conhece que uma pessoa sorri pelos olhos, né? Você vê a feição dos olhos, né? Então, a expressão também diz muito, a expressão corporal, né? Essa comunicação não verbal. É muito interessante. Sinopse 1. 2 aí, feedback como ferramenta de comunicação eficaz. 2.1, o que é e não é feedback? Feedback significa retorno, ou seja, é você dar um retorno de um estímulo recebido, né? Você recebeu uma ordem, fez um determinado trabalho, aí você vai ali trazer o resultado, levar o retorno, se deu certo, se não deu, né? Uma opinião. Isso não significa que você tem que criticar, ofender, ser agressivo, não, né? É falar a verdade, é ser sincero, sem machucar as pessoas, à luz de Gálatas capítulo 4, versículo 16. Né? Então, às vezes a pessoa fala, dá uma crítica, né? Uma crítica construtiva. Tem que tomar cuidado, porque às vezes a crítica, né? Ela derruba, ela é maldosa no sentido de ofender, de ser agressivo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, dar o feedback sem agredir, sem ofender, né? A gente tem que fazer dessa forma para não termos problemas. Gerando impacto positivo com o feedback. Então, a comunicação ela pode construir ou destruir. A própria Bíblia fala que de uma fonte só não pode se jorrar água doce e água salgada. Então, se você tem sua boca, a sua linguagem é para glorificar a Deus, é para abençoar as pessoas, não é para derrubar ninguém, não é para ser maldoso, é claro, falar a verdade. E nós temos que aprender muito isso, irmãos. É saber falar a verdade. Tem gente que fala, eu não estou nem aí, eu tenho razão, aí machuca as pessoas. Eu não estou nem aí, eu estou falando a verdade e pega e machuca as pessoas. Então não é porque você está com a razão que você tem o direito de machucar as pessoas. Então diga a verdade de uma forma não agressiva, de uma forma que não venha, né, ali a machucar as pessoas. À luz de Gênesis capítulo 37, 18 a 20. Alguns utilizam para destruir sonhos, né? Devemos utilizá-la para levar conforto às pessoas. Provérbios 31, de 8 a 9. Então aqui você vai abordar, né,
o impacto positivo, impactando positivamente, né, através do feedback. Não é criticar, não é derrubar, não é humilhar, é gerar um impacto positivo. Então, professor, você vai trazer isso, né, para a sua turma. Que feedback não é uma crítica, não é algo para derrubar os outros, tá ok? Então, vamos aí tomar cuidado nesse sentido, tá ok? Vamos lá. Feedback como ferramenta de comunicação, ainda aí no tópico 2. Tipos de feedback. Existem vários tipos, tá? A lição traz apenas dois, o positivo e o corretivo. Mas aí você, professor, você pode trazer, pesquisar aí. Inclusive eu trouxe aqui, ó. Quando você clicar aí nesse slide, no tópico 2.3, vai aparecer aí, ó. Na hora que surgir aí, existem vários tipos de feedback, né? Aí você vai clicar, vai aparecer aqui, ó, uma observação: positivo, negativo, ambíguo, corretivo, ofensivo, insignificante, podendo ser interno ou externo. Então, aqui já traz mais algum subsídio aqui para você, tá bom? Aí no outro slide eu trago aqui também uma visualização do positivo, do corretivo, do ofensivo e do insignificante e a explicação de cada um. Aí tem a sinopse 2, formas eficazes de melhorar a comunicação. Aqui você vai trazer, você vai fazer um apanhado geral e trazer para a turma sobre como melhorar a comunicação, né? Dentro do aspecto da humildade, aí no tópico 3.1, seja humilde e esteja aberto a ouvir críticas. Ou seja, tem pessoas que se ouvir algo, falam: olha, pastor, isso não ficou legal. Ele já fica triste, ele já não quer, já começa a ignorar a pessoa. Não, nós temos que saber receber esse feedback, né? Nós temos que saber receber essas críticas. E para isso, para chegar a esse ponto, nós primeiro devemos conhecer a nós mesmos, à luz de Provérbios, né? Você vai exemplificar isso para a sua turma. Temos que aprender a lidar com críticas e crescer através delas. É melhorar, irmão. Ninguém sabe tudo. Então, se alguém chega para você e fala: ó, não ficou bom, vamos fazer isso para melhorar. Beleza, você não pode ficar com raiva, você tem que ser agradecido, porque isso vai te fazer crescer, né? O líder que ignora as críticas é como um motorista rumo a um precipício. O motorista, imagina aí, o motorista dirigindo, rumo a um precipício, todo mundo falando: não vai, para, não vai aí, vai cair, vai morrer todo mundo. E o motorista não está nem aí. Então é um aviso, né? Então as pessoas avisam, mas só que, né, à luz de João, capítulo 13, versículo 7 a 9. Então aí, professor, você vai levantar esse ponto, né, da humildade, de estar aberto a ouvir as críticas. Isso é muito importante para a comunicação, saber o que? Ouvir. Muito interessante. O tópico 3, formas eficazes de melhorar a comunicação. Aprender a se conectar às pessoas. Para isso, primeiro ponto, você tem que aprender a ouvir. João capítulo 4, 11 a 19. Você tem que aprender mais a ouvir do que falar. Nós, no gabinete pastoral, nós aprendemos muito isso, de ouvir as pessoas. Às vezes, são assuntos tão melindrosos que às vezes você até nem fala, mas só de você ouvir as pessoas, elas já se sentem melhores, né? Você dar ali a atenção devida, usando a empatia, se colocando no lugar da outra pessoa, ouvindo com paciência. Isso é muito importante. Não podemos impor nossa visão como a mais correta. A questão de imposição, né? Nós falamos em lições anteriores, né, de autoritarismo, de imposição. Não é por aí. Os pastores têm que entender que nós também erramos, nós também falhamos. E pode ter um irmão que tem uma ideia melhor do que a minha. E não é porque eu sou pastor que fala: não, é eu que mando, eu que vou. Cuidado, muito cuidado com isso.
Existem certas situações que o pastor, sim, como líder, ele deve tomar a decisão, né? Mas tem outros que diz respeito ao conjunto. Isso ele ouve os obreiros, ele ouve alguém mais experiente, se ele não tiver segurança para tomar aí as devidas decisões, né? Então, isso é conquistado através do diálogo, de você ter uma ideia e comunicar ali com a mesa diretora, com os seus vices, com a administração da igreja e decidir isso em conjunto, porque se errar, erra todos, se acertar também acerta todos, né? Então a gente tem que aprender também a ouvir, né? Isso é muito importante no ministério. Tópico 3.3 aí, do 3, aprenda a ouvir o que não for dito. Leitura corporal é você ler a posição, é você entender, ouvir o que a pessoa não está dizendo. Já em aconselhamento pastoral a gente estuda muito isso. Como vimos, a comunicação ela abrange, né, vários fatores. A postura, a forma de vestir, o tom de voz, gestos, né, a forma de se olhar, de se expressar. Isso é muito interessante. Então, às vezes, pessoas que ministram a palavra chegam com aquele tom de arrogância. Isso não vai dar certo. Por quê? Porque o ouvinte ele vai perceber, mesmo que você nas suas palavras não seja arrogante, mas se você se portar de maneira arrogante ou transparecer isso de alguma forma, eles vão rejeitar a mensagem. Olha só a importância, né, da comunicação. Jesus ele chamava a atenção com as perguntas, fazia perguntas que as pessoas queriam as respostas. Em Lucas capítulo 2, versículo 46, né? Ainda jovem, ele já usava esse método. Ele também adaptava o discurso ao nível dos ouvintes, aquilo que eu falei lá na introdução, Mateus 13, 34. Ele falava, se ele estivesse no meio de doutores, ele ia falar um certo discurso de uma forma, se expressar de uma forma. Se ele estivesse no meio de camponeses, ele ia discursar de acordo, e isso a gente usa ainda hoje. Se você vai pregar para criança, você não vai utilizar uma linguagem que elas não entendam. Se você está pregando para jovens, né, a sua mensagem tem que ser mais dinâmica, mais chamativa, não é isso? Então, a gente tem que aprender, né, a melhorar essa comunicação, né, através aí do exemplo do nosso mestre amado Jesus Cristo, certo? Aí também, ó, eu tenho aqui uma orientação. Quando você clicar aqui no 3.3, fale com simplicidade, com naturalidade. Já viu? Os outros vai pregar, muda a voz, meus queridos e tal, e toda essa coisa, imitando um pregador, imitando alguém, né? Não precisa disso. Pregue com sua voz, né? Fale com simplicidade e naturalidade, pois assim você vai cativar os ouvintes, eles irão entender e gostar, né, do que você tem para dizer. Então seja simples, né? Passe a mensagem. O objetivo é eles entenderem aquilo que você tem para falar, tá certo? E para isso você tem que conquistar a atenção deles, porque se você não conseguir fazer isso, né, eles vão aí rejeitar. Aí sinopse 3 e a revisão, né? Tem a revisão, perguntas e respostas, e aí você vai aí perguntando, né, homens, mulheres, as classes, tudo mais, tá certo? Irmãos, eu coloquei aqui no início a orientação da dinâmica. Essa orientação da dinâmica, essa hora da dinâmica, você vai fazer algo seguinte: você vai pegar uma figura de papel, na internet tem, por exemplo, eu já fiz essa dinâmica, tinha um trem feito apenas com formas geométricas. Você vai imprimir, aí é um retângulo, um triângulo, as rodinhas, os círculos, e você vai colocar uma pessoa de costa para outra, né? E vai colocar um quadro ou uma folha na mão com a caneta da pessoa, e a outra, né, de costa. A outra que vai estar com o desenho e a outra vai desenhar. E aí você vai falar, ó, não pode dar dica, não pode falar o que é,
não pode falar qual é o objeto, não pode falar nada. Somente as formas geométricas e a posição onde está. Aí ela vai falar, ó, faz um círculo embaixo da folha, faz um círculo. Faz outro do lado, faz outro. Faz um quadrado em cima, faz um, né? E vai fazendo. E aí você vai dar um tempo, depois que acabar o tempo, você vai pegar o desenho da pessoa e o desenho original e o desenho que a pessoa desenhou. E aí você vai comparar os dois. Aí você vai ver como é que é a questão da comunicação. Porque tem que ser muito detalhista, né? Por exemplo, faz um círculo, mas é embaixo ou em cima? Na lateral da folha ou na frente? Então tem que ser muito específico para poder entender o que é o desenho. Senão, você vai ter uma forma lá que você nem vai saber. E aí o objetivo é esse, a importância da comunicação. Né? Como é importante se comunicar bem. Beleza? Certinho? Irmãos, eu quero que vocês me ajudem, tá bom? O objetivo aqui desses vídeos é somente ajudar os professores, tá? Se quiser deixar o like, deixe. Se não quiser também não tem problema, tá? E se você também tiver uma sugestão, tá? Comente aí, né? Para que a gente possa melhorar, tá ok? Grande abraço, Deus abençoe. Tenha uma excelente aula em nome de Jesus.